Queridos alunos, a todos o nosso muito bom dia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Desta feita, nós estaremos estudando os módulos 63 e 64. Que bom estar com vocês aqui na nossa casa, né? Creio que vocês conhecem estas paredes, estas bancas. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Creio que todo mundo deve estar com saudades deste local, né? Nossa escola amada, e cremos que breve estaremos de volta aqui no nosso local de estudos, tá bom? Então, módulos 63 e 64, antes de mais nada, não esquecendo, né? Seja bem-vindo ao mês de outubro. Iniciamos hoje o nosso último trimestre do ano de 2020. Olha só, fantástico, né? Daqui a 92 dias estaremos celebrando a entrada de 2021. Um ano com muitas aprendizagens, verdade? Muitas perdas, material e imaterial, mas nós aprendemos muito, né? E eu creio que uma das coisas que mais aprendemos foi valorizar aquilo que a gente tem, né? E que, de certa forma, perdemos ou estamos distantes, como é o caso da nossa escola, das nossas aulas, do nosso convívio, das nossas turmas, das nossas arengas, né? Dos nossos estresses, e a gente percebeu em 2020 o quanto que isso faz bem, né? Faz bem estarmos juntos, reunidos dia a dia para aprender, tá bom? Então, a todos, o meu abraço, um feliz outubro de 2020 para todos nós, tá bom? Então, conflitos territoriais entre Israel e a Palestina. O que é que nós podemos aprender sobre isso aqui? Galerinha, imaginem que nós estamos aqui, de boa, estudando no colégio Águas dele. E do nada chega uma galera na porta com os documentos dizendo que esse terreno onde está a escola não é mais das tias Betas e nem dos tios Otom. Oxi, não, é nosso, não é de vocês não. Antigamente a gente morava aqui. Como assim? Aí fica aquela polêmica, aquela coisa toda. E a escola teria que sair porque chegou alguém para morar aqui que é o verdadeiro dono de não sei quantos anos atrás. Pois é, imagine mais ou menos essa situação hipotética acontecer com a Palestina. A Palestina é essa região que está sendo exibida aí no mapa para vocês, tá? Conforme aparece no módulo. Um território pequeno, tá? Menor do que Alagoas, para vocês terem ideia. Tem aproximadamente o tamanho do estado de Sergipe. Só que os povos israelitas, né, ou os israelitas, eles alegaram que essa terra era deles. Há milhares de anos atrás, quem morava nessa terra era o povo de Israel. E nós estudamos na semana passada que esta região é dominada por qual etnia? Os povos árabes. Então você imagina os povos árabes ter que agora dar um pedaço da terra que era deles para o povo de Israel. Bem, esse é o X da questão. Essa é a grande emblemática que existe entre os povos de Israel e os povos árabes. Quando Israel volta para o seu lugar de origem, em 1947, a Assembleia Geral da ONU, que na época presidida por um brasileiro, gaúcho Oswaldo Aranha, aprova a adesão de Israel na ONU e a recriação do Estado-nação de Israel. Quando os israelitas voltam para o seu lugar de origem, voltam para o seu território, os palestinos agora têm que recuar, têm que se afastar porque chegaram os novos donos desse território. Tá? Então, entenda que o motivo da briga é esse. Está aqui no nosso texto, né? Aí entre as páginas do 199 e a página 200, que os povos de Israel habitavam nessa região. Depois, entre os anos 600 e 700, os muçulmanos invadiram, os israelitas se espalharam, o que nós chamamos isso de diáspora, né? Até que no final do século XIX, início do século XX, vai surgindo esse movimento, né? Que é um movimento chamado movimento sionista. Professor, movimento sionista, o que é isso, professor? Está aqui, ó. Não sei se vocês conhecem a Bíblia, já ouviram falar algo a respeito dos montes de Sião.
né? Tem até um Salmo 125, se não me engano. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O que são os montes de Sião? É um conjunto de montanhas que está ao redor de Jerusalém. Então, por isso que o nome desse movimento vai se chamar movimento sionista, vem desses montes de Sião. E aí, esses montes de Sião é onde o povo de Israel quer voltar para morar lá, para habitar, né, e ter a sua terra por ali. Então, por isso que ele recebe esse nome. E esse movimento ganhou muita visibilidade após a Segunda Guerra Mundial. Vocês já estudaram a Segunda Guerra Mundial, né? Que nós tivemos o assassinato de milhões de judeus pelo regime nazista de pode não fazer, né? Adolf Hitler. Quando Adolf Hitler mata esses milhões, ganhou uma visibilidade, ganhou uma notoriedade no cenário mundial, né? Uma comoção na comunidade internacional foi gerada em torno desse movimento sionista, e por isso que este movimento foi aprovado. E aí, quando este movimento sionista ele é aprovado, repito, os povos palestinos, os povos árabes não gostaram nada desta adesão. E aí, assim que os povos de Israel voltaram para lá, eles tiveram já alguns embates, que foi a primeira guerra, que foi a Guerra da Independência. Os povos ali vizinhos já queriam lutar contra eles, mas ainda assim eles ganharam. Depois, no ano de 56, nós vamos ter também ali na região a Guerra de Suez. O que foi a Guerra de Suez? É o seguinte, olha só. Aqui, ó, entre o Egito, no Egito, na verdade, né? Nós temos o Egito e a Península do Sinai, lá do Monte Sinai. Entre um e outro, nós temos o Mar Vermelho. Então, esse Mar Vermelho, ele teria um lago entre ele, tem um canal que já vai dar no Mar Mediterrâneo. E aí, o que é o Canal de Suez? O Canal de Suez foi quando fizeram a abertura do Mar Vermelho para o Mar Mediterrâneo. Então, quem sai daqui da Europa, por exemplo, na França, faz essa viagem aqui. Então, veja que é uma viagem que vai levar 11.600 quilômetros. Se esse canal de Suez não existisse, como ele não existia há alguns anos atrás, o pessoal tem que fazer esse contorno aqui pela costa da África. Observe que vai ser cerca de 8.000 quilômetros a mais de viagem. Então, por isso que o canal de Suez ele é tão importante. E aí, em 1956, o Egito chegou, nacionalizou o canal de Suez, disse que não era mais do mundo, disse que era dele, proibiu os navios israelenses passar e começou a cobrar impostos para o pessoal passar ali. Bem, obviamente que a comunidade internacional não gostou nada disso, né? E a Inglaterra, a França foram lá, fizeram a guerra com o Egito, aquela coisa toda, tal e tal e tal. E o Egito ser derrotado, né? E o canal de Suez foi novamente reaberto. Depois nós tivemos a Guerra dos 6 Dias. Professor, por que Guerra dos 6 Dias? Bem, porque durou 6 dias. Né? Então foi uma guerra rápida, mas uma guerra muito hostil. Os povos do Egito, da Síria, da Jordânia, do Líbano, vieram contra Israel. Aquele monte de gente. Só que Israel tem um exército muito forte. Israel, militarmente falando, é um dos países mais poderosos do mundo, mesmo sendo tão pequenininho. E aí o que é que aconteceu? Israel venceu, cara. E não só venceu, como ainda tomou territórios do Egito e da Síria. 2 territórios principais. As colinas de Golã, que é onde fica a nascente do Rio Jordão, que como Israel é deserto, você ter a nascente para o rio ser todo seu, faz com que você permita que você tenha projetos de irrigação. E o segundo caso, né, a segunda terra que Israel tomou também, em apenas 6 dias, foi o Monte Sinai, que pertencia ao Egito. Israel foi lá e tomou e disse que agora era dele. Então, todo mundo ali saiu perdendo na história. Bem, quando é isso no ano de 67. Quando foi depois, nós tivemos a Guerra do Yom Kippur, 6 anos depois, em 1973. Professor, por que Guerra do Yom Kippur? Yom Kippur, em hebraico, em Israel, significa o dia do perdão.
Então, é o dia que todos os povos de Israel se reúnem para celebrar o perdão de Deus, o feriado religioso, igual aqui tem feriados, né, de procissão. Tá? Aí, os egípcios e sírios se aproveitaram dessa situação e fizeram o quê? Vamos invadir o Egito. Vamos invadir o Egito, perdão. Vamos invadir Israel. Quando eles invadem Israel, vão avançando. Israel, sempre mais forte, né? Botou o contra-ataque e também venceu a guerra de Yom Kippur. Bem, você pode dizer, professor, Israel é malvado. Não. É que Israel é eficiente. Israel tem um exército muito forte. Isso no ano de 73, que causou, inclusive, a primeira crise do petróleo, o choque do petróleo de 73, que abalou a economia do mundo inteiro. Lembra da OPEP, que nós estudamos na aula passada? A OPEP aumentou em mais de 300% o preço do barril de petróleo do dia para a noite, com raiva do mundo ocidental, porque apoiou e sempre apoia Israel. Quando foi no ano de 79, tivemos não sei se eu digo cessar-fogo, tivemos uma trégua aí nesses conflitos, né? O presidente dos Estados Unidos, na época era o Jimmy Carter, ele juntou o presidente do Egito, juntou o presidente de Israel, conversou com ele, ó, faça as pazes, aperta a mão do outro, dê um abraço, dê um cheirinho de novo, né? E aí, qual foi o tratado deles? O Egito não mais atacaria Israel, o Egito faria esse tratado de paz com Israel, reconheceria Israel como um país, deixaria Israel lá na rua. E em troca, Israel devolveria o Monte Sinai para o Egito. Beleza. Só que, gente, só para vocês terem uma ideia, mataram o presidente do Egito por conta disso. Um egípcio matou o próprio presidente, dizendo que ele estava se rendendo ao povo de Israel, estava se rendendo aos valores ocidentais. Só para vocês terem uma ideia, como tem gente nessa galera que tem ódio, raiva um do outro, lá naquela região. Tá? Então, isso foi a guerra do Yom Kippur, que desencadeou esse acordo de Camp David. Tá bom? Por fim, nós temos aí o acordo de paz de Oslo. O que foi o acordo de paz de Oslo? Israel, também mediado por um presidente estadunidense, dessa vez foi o Bill Clinton, ele juntou o presidente dos palestinos, né? Apesar da Palestina não ser um país, mas ela tem seus representantes, presidentes para organizar por lá, né? E esses povos palestinos moram dentro do país de Israel. Então ele juntou os dois e disse, ó, Israel, você continua dominando os palestinos, deixe eles lá quietinhos no lugarzinho deles e fica de boa. Beleza. Pronto. Aí foi assinado. Então, os governos fizeram esse acordo. Entendeu? Isso é chamado de acordo de Oslo. Só que aí, também, esse primeiro-ministro israelense foi assassinado por um judeu fundamentalista, dizendo que ele estava assinando um acordo de paz com os povos árabes. Por isso que ele não deveria fazer isso. Então, só para vocês terem ideia como isso é forte, essa guerra, essa briga, essa disputa dentro desses países, tá bom? E depois nós vamos ter aí, ó, nos dias de hoje, o que é que acontece? Essa Palestina, ela está sendo dominada por esse grupo aqui, ó, um grupo chamado Hamas. Não sei se vocês já ouviram falar essa expressão. O grupo Hamas é um grupo, né, terrorista, que ele está lá na região da Palestina, e ele busca acabar com Israel. Só que qual é o detalhe? Repito, Israel tem um exército militar muito forte. Aí quando o Hamas manda uma bomba para Israel, Israel vai lá e intercepta. Aí o povo não consegue tocar em Israel. Quando Israel manda uma bomba para a Palestina, para atravessar aqui o muro, para invadir a Palestina, aí ela consegue. E a bomba atinge. Então, esse é a grande emblemática dessa região aí, da chamada faixa de Gaza. Faixa de Gaza porque é uma faixa, né, onde os palestinos estão recuados, estão lá isolados diante do Estado de Israel, diante do país de Israel. Tá? E ainda hoje a Palestina não é reconhecida como um país. A Palestina é um território de Israel, só que os povos árabes. E aí está nessa briga para ela se tornar um país ou não. Bom?
Gente, espero que tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Estarei online para possíveis dúvidas, possíveis esclarecimentos, a orientação a respeito do nosso seminário, tá bom? Deus abençoe a todos. Cuidado na vida. Cheiro, cheiro de Geoboy. Amo vocês. Tchau, tchau.